Um dos personagens mais interessantes dos últimos anos com relação a animes e mangás, mais animes do que mangás, foi o personagem de Light Yagami. E ele chama a nossa atenção devido à quebra de expectativa do que é aquilo que ele é com aquilo que ele acha que ele é. Além do mais, com relação com seus ideais em contraste com os ideais dos seus antagonistas, que no caso são os heróis. Que tal a gente dar uma analisada sobre isso? O que acontece quando um ser humano comum é colocado diante de um poder absoluto que é capaz de decidir quem vive e quem morre, quem é taxado e quem não é taxado? Enfim, Light Yagami é um personagem do anime, do mangá chamado Death Note. Nesse anime, nesse mangá, existem algumas criaturas chamadas Shinigamis que têm a capacidade de tirar a vida de seres humanos. E às vezes, esses Shinigamis vêm ao nosso mundo e dão a alguns humanos os cadernos chamados Death Note que são capazes de tirar a vida dos humanos. E por mais sádica que essa brincadeira que eles façam por, obviamente, mera diversão para passar o tédio, é interessante que a brincadeira deles, a diversão deles também é nossa diversão, porque nós encaramos uma das facetas mais sombrias da humanidade, que é a tentativa de moldar o mundo em uma visão a qual só pertence a nós. É uma trajetória humana que ecoa discussões filosóficas e histórias e sobre os poderes e os sistemas de justiça e a forma com a qual eles se entremeiam e fazem crescer ou degeneram a moralidade social. E Light, no começo da história, ele tem uma motivação nobre, entre aspas, digamos assim, que é eliminar criminosos. E veja bem, você, por exemplo, já quis, admita, que o mundo fosse feito por pessoas boas, entre aspas, ou pessoas que a sociedade ou você ou a nossa cultura consideram que sejam boas. Tudo isso para criar um mundo melhor. Mas aí nós já caímos na ideia de que o que é uma pessoa boa? É uma pessoa que você sabe dos crimes ou uma pessoa que você não sabe dos crimes? Platão, ele tem a ideia do rei filósofo, que é uma ideia muito utópica, pelo menos para os padrões de hoje em dia, que é alguém justo, que ao ter poder governa de acordo com a razão, e pouquíssimos reis ou governantes, ou comandantes militares, ou pessoas de poder de algum tipo, tiveram a capacidade de governar com razão e justiça. Por quê? Porque o mundo muitas vezes não permite, muitas vezes a situação não permite e faz com que homens bons se tornem cruéis apenas por proteger aqueles que eles amam. Que não é o caso de Light, ele só queria ser idolatrado. Mas enfim, será que um ser humano é capaz de resistir à tentação de se tornar um tirano semidivino como Light? Eu já falei que algumas pessoas, que pouquíssimas pessoas tiveram essa capacidade. É bem provável que ninguém tenha tido essa capacidade, já que às vezes para manter o poder e proteger as pessoas que amamos, tenhamos que chegar às últimas consequências de atos de crueldade. Em O Príncipe, Maquiavel ele defende que o governante ele deve usar todos os meios para manter o poder e a ordem. E que, de preferência, ele seja tanto amado quanto temido. E que, caso não consiga os dois, dê preferência ao ser temido. Eu não vou fazer um trabalho analisando essa frase de Maquiavel muito complexo, mas pare para pensar que é o seguinte: o amor e a paixão, eles passam, acredite. Passam. É só a honra do compromisso que permanece. O temor no final, porque o sentimento
abatida, acelerada, ela passa. E a noção de amor que nós temos hoje é ligada ao emocional e não à razão, o que descaracteriza totalmente o amor, porque o amor é o ato consciente de fazer aquilo. Mas e Light, continuando agora no nosso pequeno garotinho, ele manipula a mente e elimina tanto aliados quanto inimigos. Só que enquanto Maquiavel via isso como pragmatismo político, Light ele vai além e busca ser literalmente um deus e não um príncipe com seu estado. Ele quer ser idolatrado. No fim, a luta de Light não é para um sacrifício nobre da própria alma para salvar a humanidade. É nada mais nada menos que um desejo egoísta e psicótico de ser idolatrado porque ele se acha melhor do que os outros. Esse sentimento, essa razão de se achar superior já estava dentro dele. Ele só achou uma forma de escape. Jeremy Bentham, ele tem a sua ideia sobre o utilitarismo, e caso você não conheça Jeremy Bentham, por favor, vá pesquisar na internet. Tanta coisa na internet e você não sabe quem é Jeremy Bentham, você está de brincadeira comigo. Enfim, Light ele acredita estar maximizando o bem coletivo, mesmo que sacrifique vidas individuais. Seria uma visão, entre aspas, mas sim distorcida, da ideia de utilitarismo de Benjamin Bentham. E para Kant, a ideia de matar alguém nunca poderia ser moralmente justificável, pois a dignidade humana é absoluta. Então, nesse caso, você não teria justificativa moral ou digna de matar alguém, a não ser pelo puro pragmatismo, o utilitarismo. Aquela pessoa faz um mal na sociedade, então ela deve morrer para que a sociedade prospere. Se, somente se, e é isso. Filosofia básica. E Light, ele ignora o princípio kantiano e distorce, de certa forma, o utilitarismo de Bentham e transforma pessoas em meios para o seu fim, enquanto que, para a visão mais kantiana, aristotélica e etc., o ser humano ele não é um meio, ele é um fim em si, e cada fim desse em si leva para uma gama de coisas. Então, outra coisa que eu posso comentar sobre é um paralelo histórico acerca de Napoleão. Apenas um exemplo, que ele começou como libertador, bem entre aspas, porque Napoleão era um cara do exército quase aleatório, que virou imperador da França. Ele nem era francês diretamente. Outro exemplo é Stalin, que como outros líderes que acreditavam estar purificando a sociedade, era louco, completamente louco. Então Light se encaixa nesse padrão de loucura e começa como um salvador na cabeça dele e termina mostrando, como o último exemplo, mostrando quem ele verdadeiramente é, um tirano paranoico. E Nietzsche, ele via o poder como força vital, mas também alertava para o perigo do ressentimento e da tirania moral. E Light incorpora a vontade de poder num nível extremo e absurdo, acreditando que, além do bem e do mal, ele é como um pequeno deus. Mas diferente do além do homem de Nietzsche, o super-homem, Light não cria valores novos de universalidade, ele impõe seu julgamento pessoal ínfimo. E esse fardo psicológico de Light carrega a tensão de viver escondido, manipulando, temendo ser descoberto. Isso nada mais é que um tirano faz. O poder absoluto ele não liberta a alma presa a si mesma e a sua própria vaidade. Ela aprisiona ainda mais. E nesse paradoxo ocorre que quanto mais poder ele acumula, mais vulnerável se torna a sua própria arrogância e paranoia, porque abre brechas para ele mesmo ser descoberto, como acontece no final da história. A sua arrogância, sua paranoia fazem com que ele seja descoberto e derrotado. Então, será que algum ser humano pode realmente carregar o fardo do poder absoluto? A resposta que Death Note nos dá é um simples não. O poder absoluto ele corrompe até as melhores intenções, e mesmo as melhores intenções levam à tirania e ao caos. E Light, ele não é
um personagem fictício apenas. Ele é um espelho de líderes, de chefes, de pessoas comuns que acreditam poder carregar sozinhos o peso da justiça, um bem, uma virtude além do homem, além no mundo das ideias onde ela é perfeita, mas aqui ela é imperfeita. E no final, todos vão acabar sucumbindo a esse fardo, o fardo do poder absoluto. E a gente termina por aqui. Eu sou o Sérgio, e se você gostou, curte, comenta, compartilha, manda pro tio, pra vizinha, pro cachorro. E caso a gente não se veja de novo, até breve. Bom dia, boa tarde ou boa noite, sei lá.